Ah, deixa eu me arrumar aqui. Eu só enfiei meu brusão aqui, amores. E nada, né? Ai, como pode melhorar. Amores, sejam todos muito bem-vindos oficialmente aqui, esse bate-encontro da comunidade GCN, que é o nosso grupo de conexão e negócios. Estamos fazendo todo um movimento, temos um grupo aqui dentro do WhatsApp para fazer conexão entre empresas, entre empreendedores, entre pessoas, entre CNPJs. Estamos aqui, acabamos de fazer uma rodada de pitch para entender e conhecer os novos membros, então sejam muito bem-vindos novamente, Diogo, Camis, Regina sempre está aqui, Vanessa, Madalena, Divino, Elisângela. Hoje estamos aqui com o Dionísio Bach, que é parceiro da Doutora Prosperidade, um cliente antiguíssimo da Doutora Prosperidade. Desde quando a Doutora Prosperidade nasceu, veio ao mundo sem antes ela ter seu próprio nome, o Dionísio já estava aqui com a gente. E eu escolhi trazer ele para fazer um encontro aqui conosco. E aqui dentro da comunidade do GCN, nós vamos buscar sempre trazer conhecimento sobre esses pilares que são necessários para o crescimento, para ter resultados. Então, a gente vai buscar trazer sempre conteúdo sobre networking estratégico, gestão, finanças, marketing, vendas. Semana que vem, a gente vai trazer o Will para falar sobre vendas, sobre funil de vendas. E hoje o Dionísio vai falar sobre como atrair clientes no piloto automático. Você já sabe fazer isso, amado, ou ainda não? Você sabe quem é piloto automático? Você já sabe apertar os botões do piloto automático? Afinal, para a distância que está entre você acessar a prosperidade que busca e você ainda estar num lugar de sobrevivência e escassez, pode ser um botão que você ainda não aprendeu a apertar. Então, trouxe o mestre aí, Dionísio, para poder falar um pouco sobre esse conteúdo. Vocês também são livres para poder comentar algo aí no decorrer. Se tiver dúvidas, ergam a mão, coloquem no chat. Para você que está aqui vendo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê uma olhadinha, porque a gente tem na playlist, tem uma seção dentro aqui do canal do YouTube, chamado playlist. Dentro da playlist a gente tem o GCN Flix, que ali a gente vai colocar todos os conteúdos. Ananda, não sei por onde começar. Começa pela aula 1, ou começa pela aula que mais faz sentido para você aprender agora. Temos dentro aqui do YouTube da Doutora Prosperidade o GCN Flix e Doutora Flix, que são os conteúdos da Doutora Prosperidade, porque a gente tem a comunidade do GCN no WhatsApp e a gente tem a comunidade da Doutora no WhatsApp. Temos também todo o nosso conteúdo da Doutora Prosperidade no site. Então, se você procurar no Google ou procurar direto ali na tua internet, www.doutoraprosperidade, draprosperidade.com.br, você acha nós lá. Ali você já pode me chamar aqui, tem o botãozinho do WhatsApp, e traga qual que é a tua necessidade hoje, que a gente vai ver se a gente consegue atender, ou em que pé que você está, para você sempre dar um upgrade. Lembrem que não tem como pular etapa, ou tem como pular etapa, depende. Muito conteúdo sobre isso, sobre essas perguntas, sobre essas indagações, tem lá dentro da Doutora Flix. Daí você olha lá e, assim como tem aula só minha, e tem aulas também com vários parceiros que eu fui trazendo. Inclusive, a última aula ficou sensacional, que é sobre o seu mapa do tesouro, mapa do alvo. Você sabe como chegar lá? Você sabe qual é esse mapa do tesouro? Qual é esse baú do tesouro? Tem informação lá, a aula ficou espetacular. Então, se você entrar aqui dentro da descrição do vídeo, você vai achar também, eu vou deixar o canal do Dionísio para vocês clicarem e terem a facilidade de achar o Dionísio, e vou deixar também a biblioteca da doutora, a gente tem uma biblioteca dentro do site, o blog da doutora, isso aqui vai virar conteúdo de blog, inclusive foi uma coisa que eu peguei lá em 2019 com o Dionísio,
né? Demorei só um pouquinho, né, Dionísio, para conseguir fazer. Mas faz parte, cada um está no seu processo de evolução e de conseguir materializar as coisas e resolver as coisas. A gente tem um conteúdo bem forte ali dentro do blog, isso aqui vai virar conteúdo. E fique com a gente até o final, que a gente vai trabalhando, vai aquecendo, e no final, geralmente, tem aquelas pérolas maravilhosas que tenho certeza que se você pegar assim, ó, no ar, você fica rico. Mas basta, lógico, você também trabalhar o seu solo e para que ele seja fértil e possa colher bons resultados aqui com a gente. Dionísio, meu querido, gratidão por ter vindo hoje. Seja muito bem-vindo. Que felicidade ter você como parceiro e essa contribuição que você sempre é aqui para a Doutora Prosperidade, meu amigo. Pode soltar o som aqui. Você solta o som e eu fecho o som. Tá me ouvindo, Dionísio? Ou tá travado? Sim, não, tô ouvindo, mas talvez a minha imagem esteja travada. Deixa eu desligar aqui a câmera. A tua imagem estava travadinha. Ok? Eu falei, Dionísio, tá sério. Ah, tá. Não, meu computador aqui deu uma pipocada rápida, mas agora parece que tá tudo normal. Espero que dê tudo certo. Se não der, a gente adapta. Eu não tenho problema nenhum. Mas, joia, obrigado, Ananda, pela apresentação, também obrigado pela oportunidade e obrigado por todos vocês que dedicaram esse tempo aqui, né, de estar aí com a gente agora, se apresentar, colocar o seu negócio no mundo, né, se de alguma forma se posicionar na sociedade e dizer, olha, eu faço isso e esse é o meu propósito, é isso que eu me propus a atender, me propus a servir as pessoas dessa forma. Então, acho super importante esse espaço que a Ananda criou. Quando ela me convidou recentemente, a gente, um breve histórico aqui, depois eu vou ter um pouquinho mais de espaço ali dentro da apresentação para vocês me conhecerem, mas eu quero só honrar a Ananda aqui também, que foi uma pessoa fantástica, que já me apresentou muita gente. Ela realmente, para mim, é um exemplo de networking. O que ela faz é mágico, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Essa conexão que ela consegue trazer e perceber, e de tanta gente que ela conhece, ela sabe exatamente quem que tem que falar com quem. Ela faz essas conexões de uma forma, assim, magistral. Parabéns, Ananda, obrigado mesmo pela tua presença e pela tua influência aqui com a gente, ou seja, essa conexão que você consegue nos presentear. Gratidão, meu amigo. Vou fazer uma experiência, porque é o seguinte, vou só explicar o contexto da coisa toda. Eu já vou me apresentar direito, né? Meu nome é Dionísio, Dil, vocês fiquem à vontade aí como ficar melhor para vocês, né? Quem gosta mais de apelido, eu atendo dos dois jeitos. Eu trabalhei muito tempo, muito tempo nos bastidores, fazendo as coisas para os outros. E do começo do ano para cá, eu resolvi assumir o palco. Então, por mais que eu consiga fazer, e eu sei todos os botões que tem para apertar, e como a Ananda explicou, ou seja, eu sei exatamente o que tem que fazer para todo mundo. Ainda apresentar coisas, ou estar aqui nessa posição de fazer e apresentar e estar, né, me divulgando dessa forma, que para muita gente é tão natural, eventualmente para mim ainda é um desafio, e erros vão acontecer. Então, esperem por eles, tá bem? Gente, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver o que eu consigo trazer aqui para vocês rapidamente e para não consumir muito o nosso tempo com coisas que não interessam. Então, vamos lá. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só apertar eu também estou... Deixa eu só apertar o botão certo aqui. Agora foi. E, diante disso, vamos ver aqui. Agora sim, compartilhar minha tela. Eu também estou olhando para o lado porque eu estou anotando um monte de coisa e estou falando com o povo. Só me avisem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, porque eu já começo. Vocês estão vendo ali um casalzinho de desenho? Agora está abrindo. Apresentação. A hora que vocês estiverem vendo. Infelizmente, eu não consigo ver a minha tela e o que vocês estão vendo. Tá aparecendo. Já está ou ainda não? Já está aparecendo. Joia. Então, pronto. Então, vamos lá.
A ideia dessa aula de hoje aqui, vou cronometrar, gastei uns 5 minutos aqui que eu tinha programado, mas a ideia dessa aula de hoje é a gente conhecer algumas possibilidades, e hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, inclusive IA, né? Ou seja, tem tanta gente aí que faz tantas coisas que está conseguindo criar mecanismos. Hoje mesmo a gente teve a oportunidade de conhecer aqui pessoas que estão usando IA diariamente, e eu nos últimos 6 meses realmente fiquei imerso em várias ferramentas de IA para poder trazer algumas novidades e trazer algumas coisas que complementam aquilo que eu já tenho feito há algum tempo, no sentido de criar um mecanismo de automação e principalmente focado num patrimônio para o teu negócio, não importa o que ele seja. Não importa que tipo de negócio você tenha, não importa o tamanho do negócio, mas que você possa, de alguma forma, liberar o teu tempo e criar uma forma de atrair clientes ou de fechar vendas no piloto automático. E isso tem a ver com vender todo santo dia, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, esse é uma promessa forte, mas é o que eu sei que é possível fazer. E em menos de 90 dias você pode criar um sistema desses por conta própria. E eu vou mostrar aqui, basicamente, como é que é possível fazer e o que é necessário fazer, né? Ou seja, o que se requer, quais são os elementos, quais são os componentes. Para que você possa, eventualmente, deixar um sistema funcionando por trás e você ficar só recebendo os clientes. E ao invés de a gente ficar correndo atrás de clientes, a gente aparece para eles, principalmente para aqueles que, de fato, já estão mais próximos da decisão de compra dentro de um conceito de funil. E eu vou conversar um pouquinho a respeito disso tudo. Porque são nomes que a gente ouve, de repente, mas eu já tenho um funil feito, de repente, vamos lá, não sei. Talvez o que você acha que é funil não é. Vamos só confirmar algumas coisas aqui. Então, tenho aqui essa imagem, eu, novinho ainda, né? 20 e pouquinhos. Era um garoto que sonhava. Tinha sonhos, tinha desejos, tinha coisas. Eu sei que você tem os seus sonhos também. E eu tenho uma trajetória que me tornou nesse homem que realizou coisas, que tornou aqueles sonhos em realidade. E eu sou Dionísio Bar, Dil, e eu quero ser seu guia nessa jornada do empoderamento digital. 360 Mix é a minha empresa, e essa marca, Empoderamento Digital, eu adotei, e vou contar um pouquinho da história de onde é que ela surgiu. Eu já ajudei outras pessoas a realizar também. E eu quero mostrar aqui algumas coisas, eu gosto de mencionar alguns exemplos, algumas possibilidades que você pode observar e dizer assim, isso também pode acontecer com você. São possibilidades. Eu não consigo garantir resultados, a gente tem que trabalhar junto, e principalmente a dedicação de cada um. Eu consegui fazer, e eu sei o caminho para fazer, e consegui colocar clientes no primeiro lugar do Google, na primeira página do Google, no primeiro lugar da primeira página de resultado do Google em 3 semanas. Isso não é algo absurdo, não é algo assim irreal, é possível, já fiz, então posso ensinar você a fazer. Também consegui aumentar mais do que duplicar o faturamento de uma loja virtual através de um sistema, através de um mecanismo onde foram sendo implementadas atividades e um sistema de atração de clientes que permitiu duplicar praticamente 227% mais de faturamento. E também, a minha especialidade maior ainda é o tráfego orgânico, que é o SEO, Search Engine Optimization, que significa fazer com que você apareça nas pesquisas. E quando a gente fala de pesquisas, hoje em dia a gente não está só no Google, por exemplo. Para quem não sabe, o Google ainda é o lugar onde as pessoas pensam, a grande maioria delas. Nem todo mundo ainda tem habilidade, como certas pessoas, não é tão popular assim as pessoas irem no ChatGPT, ou no Gemini, ou em qualquer outra ferramenta de IA para fazer pesquisas. Mas a essência delas é a mesma. E o primeiro lugar onde as pessoas vão buscar é o Google. E o SEO funciona não só para o Google, também para as ferramentas de pesquisa das IAs e para outra ferramenta que talvez você não faça ideia, mas que é o segundo maior buscador do mundo. Ou seja, qual é a primeira ferramenta que a gente vai quando pensa em buscar alguma coisa? Em geral, as pessoas dizem o Google.
E qual que é a segunda? Qual que é a segunda ferramenta mais popular? Muita gente se espanta, não faz ideia de que é o YouTube. A gente vai buscar coisas, vai buscar soluções, vai buscar tutoriais, vai buscar como fazer isso, onde é que... Quero conhecer um lugar, quero saber uma receita, etc. Tanta coisa, a gente vai no YouTube, a gente então faz pesquisas, e essas pesquisas, por que certos vídeos aparecem antes? Porque é feito um trabalho também intencional de tornar esse vídeo mais facilmente encontrável. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, coloquei aqui 2.400% mais visitas com tráfego orgânico, ou seja, um site que tinha lá uma certa quantidade de visitas, ficou 2.400 vezes mais visível por conta desse sistema. Então, isso não é sorte, não é pode acontecer, aconteceu lá atrás, não, isso é replicável, isso é um sistema, isso existe. Enquanto existe site no mundo, enquanto existe domínios, isso funciona. Então, eu tenho alguns exemplos aqui de coisas que eu fiz. Aqui eu coloquei o primeiro site que eu fiz na vida em HTML puro, não tinha nada, não tinha programação, não tinha nada. Esse aqui é o primeiro site que eu fiz. Trabalhei com diversos, aqui alguns exemplos de lead magnets de uma empresa da Catuete, colocou ali material para atrair. Foi essa empresa que a gente conseguiu colocar na primeira página do Google em 3 semanas. Trabalhei com empresas multinacionais, com empresas de vários lugares do mundo. Trabalho também com ferramentas, aqui no caso, Tour Virtual. Isso aqui já faz muito tempo, né? Ou seja, eu nem sei, talvez mais de 15 anos que foi feito esse Tour Virtual de um parque aquático. Enfim, são ferramentas e tendências e coisas que eu estou sempre aprendendo para ensinar, aprendendo para implementar, aprendendo para trazer novidades. Hoje em dia a gente tem a IA, que é a bola da vez, que é o objeto brilhante, daqui a pouco vai ter outra coisa, assim como também algumas coisas acontecem, umas vêm, outras vão, e eu já vou até detalhar um pouquinho mais a respeito disso. Para quem que é essa aula? Ou seja, se você está aqui assistindo isso, eu quero que você seja bem-vindo e assista e aproveite, mas eu desenhei esse conteúdo todo para um certo grupo específico de pessoas. Eu espero que você esteja, se você se enquadre aqui nesse grupo. Ou seja, se você é um profissional autônomo ou liberal, se você tem um negócio local de qualquer natureza, se você é coach, consultor, especialista de qualquer área, se você quer sair da CLT, você tem um emprego formal e quer empreender no digital e não sabe como, ou se você é uma pessoa empreendedora e tem um sonho e quer tentar realizar isso na internet. Então, se você se enquadra em alguma desses perfis aqui, preste atenção, faz anotações, eu quero te ajudar a realizar aquilo que você tem em mente, aquilo que você tem como sonhos para você. E eu aprendi que existe uma única coisa que a gente tem que fazer, ou seja, num desses livros aqui, depois vocês podem ver na minha biblioteca, que ela é bem pequena, eu estou mais minimalista nesse momento da minha vida, mas eu guardei algumas coisas e uma delas é um livro que se chama A Única Coisa. E a essência do livro é dizer assim, você tem que fazer uma única coisa hoje que te ajude a realizar aquilo que você tem que fazer essa semana, que te ajuda a realizar aquilo que você tem que fazer esse mês, que te ajuda a realizar aquilo que você tem que fazer até o fim do ano, que te ajuda a realizar o que você tem de plano ou de objetivo a mais longo prazo. Então, a cada dia a gente tem que fazer uma coisa que nos ajude a vencer esse dominó. Ou seja, é uma sequência de peças de dominó e existe chaves, uma chave que consegue destravar todas as outras chaves. E é isso que eu quero apresentar aqui hoje para vocês. Então, o meu objetivo hoje é apresentar, da minha experiência, a única maneira que você tem de ter liberdade no teu negócio através de um sistema que atrai clientes de uma forma automática, ou seja, automatizada. E também a única maneira de construir esse sistema é através de 3 chaves que eu vou te entregar hoje, e a gente já vai falar de cada uma delas. Então, por que eu posso dizer isso e de certa forma, é o único jeito que tem? Eu já estou nisso há um bocado de tempo. É o único jeito que eu consegui entender, e aí que eu tenho, eu novamente aqui lá, muito novinho, trabalhei com diversas épocas, me especializei em formar pessoas, aqui eu estava treinando um grupo de consultores imobiliários, hoje eu tenho meu estúdio, continuo estudando, isso aqui foi um treinamento que eu fiz no ano passado, continuo aprendendo, continuo me dedicando a aprender para ensinar. Então, de certa forma, essa minha experiência, mais de 40 anos como empreendedor, é que me faz ter certeza e conseguir afirmar assim, eu consigo fazer o que eu faço, eu consigo criar um sistema que é replicável a partir de ter atendido centenas de negócios e com certeza ajudado milhares de outros com os conteúdos que eu publiquei. Então,
outra coisa que eu posso te dizer com certeza é que, assim, eu tenho 3 certificações de Inbound Marketing, que é essa metodologia, talvez você tenha ouvido falar desse nome, eu também não sabia que tinha esse nome até 2014, eu fazia isso, mas não sabia que tinha esse nome. E aí, um dia, alguém me apresentou o RD Station, Resultados Digitais, que é uma empresa que faz isso no Brasil, mas hoje em dia eu já estou vinculado a outros parceiros, mas eu rapidamente me identifiquei e disse, cara, essa é a minha tribo, esse povo fala a minha língua, eles estão falando exatamente o que eu tenho feito aqui, então deixa eu colar com eles. E fui atrás, fiz todos os processos e tirei essas certificações para que eu possa realmente estar bem preparado e falar o que eu tô pronto para falar hoje aqui. Então, o que eu quero dizer? Tudo começou quando eu tinha lá 22 anos, não tinha formação, ou seja, não tinha faculdade, não tinha nada, eu tinha resolvido seguir a vida por outros caminhos, e de repente eu descobri que ia ser pai. Mas eu tinha uma vantagem, eu tinha esse ímpeto, essa natureza empreendedora, ou seja, mesmo com todos os desafios, mesmo com toda a minha realidade de vida naquele momento, eu ainda tinha essa necessidade, essa coisa latente de empreender, de ter o meu próprio negócio. E o que eu queria naquele momento? Externamente, na verdade, eu só queria dinheiro para sustentar meu negócio, minha família, mas internamente eu queria ser dono do meu tempo e construir um patrimônio, construir um legado, aquilo que eu mais queria, no fim das contas, internamente, lá no âmago do meu ser, era fazer diferença na sociedade, trazer recursos, trazer informações, aproveitar todas as oportunidades que eu tinha recebido através da minha família, através do meu esforço, através das coisas que eu acreditava, e conseguir trazer, principalmente para o Brasil, e hoje eu moro em Portugal, mas para quem não fala inglês, por exemplo, né, e hoje eu falo inglês, português e espanhol, eu consigo pegar um pouco do que está no mundo e trazer as melhores tendências, as melhores coisas. Fiz muitos treinamentos, fiz muitos investimentos, tanto de tempo quanto de dinheiro, para poder errar, acertar, aprender, e hoje eu tenho muito mais, um repertório muito grande para poder construir, e esse patrimônio eu estou trazendo aqui. Então, o que aconteceu que fez com que eu realmente tivesse percebesse que alguma coisa estava errada e eu precisava fazer alguma coisa com relação às coisas que eu fazia, ou seja, no mercado onde eu estava. E eu sei que muitas vezes você talvez já tenha se visto nessa situação, que é se sentir frustrado, se sentir assim, putz, grila, fiz um monte de esforço e dei com a cara no muro. Eu dei com a cara no muro, várias vezes. Uma das minhas piores experiências foi no dia que eu descobri que o Orkut ia fechar. Porque eu tinha muitas comunidades acontecendo lá dentro. Talvez uma boa parte de vocês nem faça ideia do que é o Orkut. Mas antes de existir o Facebook, existia, e o Facebook já existia, os dois nasceram basicamente juntos, mas eles... Só um instantinho, deixa eu garantir que vocês estão aqui comigo. Ok, tá todo mundo vendo, ouvindo? Eu só ergui a mão aqui, Dionísio. Ok, por isso que apareceu um barulhinho aí. Ok, é que eu não estou vendo. Eu ergui a mão. Você não consegue ver a gente? Não consigo. Eu tentei ligar uma segunda tela para fazer isso, mas é que como eu tô apresentando em tela cheia, eu não consigo ver nada, eu só vejo a minha apresentação. Porque tem como mexer no Meet para você ver a gente, ou ele vai ficar aparecendo do ladinho a gente. E vai... Sei dizer, agora eu não consigo nem mexer nisso, mas é uma possibilidade. É que essa eu estou apresentando aqui, nessa apresentação ele ocupou a tela toda e não aparece o Meet. Porque eu não estou apresentando. Se você apertar nos três pontinhos, tem abrir Picture in Picture, e daí ele aparece nós assim no cantinho, talvez te ajude. Não, é porque eu não sei se... Agora vocês estão vendo o quê? O Canva. O Canva e o presentear, o Windows. Isso, então, é isso. É porque se eu estivesse apresentando de dentro do navegador, dava certo, mas eu não vou nem tentar isso, tá bem? Mas enfim, você tem alguma... Pode me interromper, não tem problema. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu achei interessante essa parte do Orkut, porque eu nem pensava em empreender, mas eu no Orkut eu consegui prospectar meu marido.
Eu não vou fazer network, eu vou fazer outro tipo de conexão. Mas é isso Ai, mesmo. gente do céu, lá. Eu lembro que tinha muitas empresas, tinha comunidade disso, comunidade daquilo, eram grupos que a gente fazia, eram comunidades, o nome certo era comunidade. E a gente fazia Marido, essas cliente. comunidades das coisas que a gente gostava, né? E de repente tinha lá uma comunidade de pessoas que gostava de uma certa coisa, e você podia prospectar o teu marido, teu negócio, enfim, o que quer que seja, teu Dionísio, conceito, tua causa, dentro de uma desculpa comunidade entrar. onde se falavam dessas coisas. Então é lá onde eu comecei a trabalhar com esse conceito, mas um dia ele fechou. E assim como ele E o fechou, Orkut vai qualquer outra voltar, rede tá? social pode fechar. O Orkut tá para voltar, hein? Eu só não sei se eu consigo resgatar tudo aquilo que eu perdi. Ou seja, O todas as dono, coisas que a o gente dono, fez. o dono do Orkut, ele divulgou, oficializando que ele vai trazer toda a estrutura oficial que ele tinha, que ele tá com ela, que ele tem o banco de dados salvo tudo lá até hoje. Isso. É que isso também já faz muito tempo, né? De qualquer forma, eu já vou explicar o que acontece. Eu perdi. Agora já O casei, Camis. Agora o já Orkut casei, fechou, agora não precisa mais. certo? Oi, desculpa, eu não entendi. Ai, só para descontrair aqui, gente. Agora já casei, agora não precisa mandar Orkut. Pode ficar para lá. Pode crer. Não, gente. Não, gente. Tinha a historinha do Damet, ou seja, essa história do Tinder hoje no Orkut já tinha. Então, assim, uma coisa muito louca. Mas pronto. Eu fucei tudo que tinha para fuçar no Orkut. Eu conhecia aquilo do avesso. E eu usava diariamente aquilo. Mas pronto. Era o que tinha naquele momento, né? E depois apareceram outras coisas sumiram, o Orkut sumiu. E o que aconteceu? Eu perdi tudo, todo o relacionamento que eu tinha com aquelas pessoas. Quando fechou as portas, eu perdi o contato com elas. E a mesma coisa aconteceu quando eu perdi também, e aí já era mais recente, ou seja, não perdi o contato, porque eu aprendi, né? Mais recentemente, mesmo conhecendo isso tudo, e até mesmo eu quero dizer que isso não é uma coisa assim, lá do Orkut, porque aconteceu, não, isso aqui no Instagram, recentemente, eu ainda recebo clientes que me dizem, olha, eu perdi o acesso, minha conta foi hackeada, ou, enfim, eu perdi um perfil de quase 8 mil seguidores, eu tinha mais de 10 mil, e foi diminuindo e eu estranhei aquilo, ou seja, em questão de 2, 3 meses, deu um pouco, não chegou a dar 3 meses, o número caiu absurdamente, ia caindo assim, toda semana caía menos gente, menos, assim, cara, o que está acontecendo? E eu lembro que eu estava numa fase que eu não estava publicando quase nada, mas eu estava acompanhando. E aí um dia acordo eu e meu perfil também foi para o espaço. E eles só disseram, olha, teu perfil não atende às regras da comunidade. Eu, ok, mas o que eu fiz de errado? Né? E eu fazia uns 6 meses que não publicava nada. E talvez fosse isso. Talvez ficar muito tempo sem publicar era contra as regras da comunidade. E perdi o meu perfil. Fiz todo o processo de tentar resgatar aquilo lá, mandei foto, mandei selfie, fiz todo o negócio. E eles, não, a decisão é final, teu perfil não atende. Eu nunca soube o que aconteceu. Eu nunca soube por que meu perfil foi para o espaço. E perdi todo o esforço, todo o material, toda aquela publicação que eu tinha feito lá, eu perdi. Mas pior, tanto no Orkut quanto no Instagram, todo o tempo que eu dediquei lá, ninguém me devolve. E aí, com isso, eu percebi que eu era um inquilino digital. Ou seja, eu estava construindo as coisas lá no Orkut, eu estava construindo as coisas num terreno que não era meu. Então não adiantava nada eu construir o que quer que fosse, trabalhar com comunidades, ou o que fosse, num lugar onde eu não tinha controle de nada. Então eu precisei criar um novo plano. E eu transformei esse meu plano num mapa para ensinar os meus clientes, os meus alunos, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, eu vou pausar aqui um pouquinho, e a gente vai caminhar juntos aqui e interagir um pouquinho mais baseado nesse conceito e nessas coisas todas. O que é que vocês imaginam que poderia ser feito, ou que pode ser feito, para a gente se prevenir com relação a essas armadilhas, essas ciladas que aparecem de vez em quando na internet, que a gente acaba, sem saber, entrando nelas. Uma delas é essa, né? Ou seja, eu sou um inquilino digital. Eu vou lá, publico, posto, faço um monte de coisa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, onde quer que seja que você está fazendo, TikTok, o que quer que seja. Aquilo não é meu, certo?
A qualquer momento, como aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas, vários clientes, eu já tive isso, pessoa que perdeu acesso ao Facebook e todas as páginas que tinha lá dentro, ou seja, se perdeu. Não tinha colocado uma segunda pessoa como administrador, perdeu acesso ao perfil e a todas as páginas que ela administrava. Ou seja, o negócio dela morreu. Ela teve que criar uma outra conta, criar um outro perfil, começar tudo do zero de novo. É insano isso, mas é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz. Hoje em dia, é desse jeito. Então, minha mãe já me dizia, provavelmente a sua também, se todo mundo se jogar da ponte, você também vai? Quem que já ouviu essa história? Né? Ou seja, não é porque dizem que todo mundo está no Instagram. Será que o teu cliente está no Instagram? São questões, são perguntas aqui que eu estou colocando para a gente poder até debater, conversar, enfim. Se você quiser usar o chat, se quiser microfone, não precisa levantar a mão, é só, assim, a gente vai ter uma aula mais dinâmica aqui. Mas eu quero trazer essas questões, esses questionamentos, essas reflexões, porque existem soluções, e eu aprendi essa solução. E a Nanda aprendeu essa solução. Então eu vou pedir para ela não dar a resposta ainda, porque ela sabe. Mas quem que acha que pode ser uma solução para a gente não ficar refém do algoritmo, refém da plataforma, refém da vontade e das limitações e recursos que a plataforma que a gente está trabalhando hoje nos impõe? Vocês entenderam a minha pergunta? Ou seja, se eu vou para o YouTube, se eu vou para o LinkedIn, se eu vou para o Pinterest, se eu vou para o TikTok, se eu vou para o Instagram, se eu vou para qualquer outro lugar, que hoje em dia as pessoas dizem, olha, está todo mundo lá. Todo mundo que ela acha. Todo mundo, né? É mais ou menos que nem aquela ideia do melhor hambúrguer do mundo, na opinião da minha mãe. Já viram essas propagandas assim, tipo, slogan do não sei o quê, acho que a Madeiro fazia isso, melhor hambúrguer do mundo. Isso, mas na opinião de quem? O melhor é sempre subjetivo, o maior, o menor, o pior, não, enfim, são grandezas subjetivas. É sempre a partir da perspectiva de alguém. Então, dizer que todo mundo está usando isso ou aquilo, eu quero é dados. E eu aprendi a olhar informações, dados concretos e saber métricas para poder tomar decisões. Porque com melhores informações, ou com mais informações, a gente toma melhores decisões, concorda? Com mais informações, a gente toma melhores decisões. Então, se eu ficar só achando assim, o que o guru do marketing do Sabe Deus Onde está falando, eu não vou ter condições de tomar as minhas próprias decisões. Agora, se eu olho para as métricas do meu negócio, se eu sei o que está acontecendo ali, se eu olho o painel de controle dos insights, do que quer que seja, do Instagram, ou do sei lá o que seja, eu consigo olhar aquelas métricas e entender o que está acontecendo de verdade, eu consigo saber que aquele monte de seguidor não está pagando a minha conta. Quantos seguidores eu tenho, quantos posts e engajamento, etc, etc, em qualquer plataforma que seja, que de fato viram clientes. Então a gente precisa encontrar um caminho para transformar essas pessoas que a gente tem um certo impacto e uma certa visibilidade, uma certa apresentação, a gente consegue impactar e apresentar o nosso negócio para elas, mas precisa converter esse impacto, esse interesse em negócios, em venda, em dinheiro no caixa. Passou no caixa, passou o cartão, ou sei lá o que seja, agendou um horário, fez um Pix. Senão o nosso negócio não é sustentável, senão a gente está fazendo algo voluntário. E eu aprendi num curso muito bacana de uma espanhola que ela disse o seguinte: ter um negócio que não é lucrativo, na verdade, é ter um hobby muito caro. Ou seja, se você tem um negócio, você está gastando tempo, e esse negócio não te dá lucro, se ele ficou no 0 a 0, ele não te deu lucro. Você não consegue expandir, você não consegue crescer, você não consegue escalar, você não consegue ir para o próximo degrau. Você tem um hobby muito caro. Da mesma forma que ter um site, hoje em dia, se você tem um site que não está fazendo nada por você, que ele só está existindo lá, você tem um cartão de visitas muito caro. Você pagou uma fortuna para ter um cartão de visita que ninguém olha, ou se alguém olha, não faz nada com aquilo.
e ele não está trabalhando a teu favor. Eu vou repetir a pergunta de antes. Se você... O que você imagina que poderia ser algum recurso na internet que te dá alguma possibilidade de você não depender da rede social da vez? Porque hoje, sei lá, até um tempo atrás era Facebook, daí depois a galera diz, mas tá todo mundo indo pro Instagram. Agora, de repente, o pessoal tá todo mundo indo pro TikTok. Ou daqui a pouco inventam uma outra coisa que é assim. O Orkut sumiu. MSN sumiu. Um monte de coisa que a gente nem imaginava assim, nossa, mas como assim que o treco some do nada? É da Microsoft. Diga lá, Nanda. Na verdade, só vou complementar aqui, não é nesse intuito de resposta, mas quando eu trago também o meu negócio como doutora Prosperidade, e eu comecei como educadora financeira, trabalhando organização, e daqui a pouco eu estava ensinando a vender, daqui a pouco eu estava mexendo com a parte emocional, virei terapeuta, e um monte de coisa, e um monte de dores e necessidades foram vindo à tona através desse meu caminho como planejadora financeira. O que as pessoas mais buscam é fazer mais dinheiro. Essa que é o que está na boca do povo, e não vejo que é tanto só sobre o cliente aqui da empresa, mas é de uma forma geral. E quando a gente fala de fazer mais dinheiro, às vezes a gente não para analisar esse lugar, esse ponto de vista, esse retrato, esse olhar, Dionísio, que você está trazendo, que é sobre o como eu me estruturo para fazer mais dinheiro. Então, às vezes, essa estratégia, ela está sendo guiada na lei da manada, do mais do mesmo, de todo mundo está fazendo, todo mundo está indo por esse caminho, e acaba havendo uma nuvem de ilusão nesse percurso. E daí daí depois vem, eu quero mais dinheiro, e depois vem a objeção de tipo, não tenho tempo. Mas esse tempo que você tem hoje, essas 24 horas que você tem hoje, está destinado a traçar a estratégia para o seu negócio, para a sua vida, para fazer mais dinheiro de uma forma que realmente você vai ser dono desse legado e desse patrimônio? Então, assim, de todos os clientes, e depois de eu fechar parceria com você, e todas as pessoas ali nessa área de marketing, que tem outras pessoas, que nem eu falo, né? Cada uma tá com foco em um lugar dentro desse mundo que é marketing, desse mundo que é vendas, comercial, finanças. Eu venho analisar, eu estou analisando, inclusive, os negócios dentro do GCN de uma forma mais estrutural, estratégica. Eu vejo que quase ninguém faz o básico. E quando eu falo de fazer o básico, é tipo, eu estou nessa transferência lá agora para o Paraná de novo, a gente procurou no Google Meu Negócio, frete. Dionísio, de 10 pessoas que a gente falou no Google Meu Negócio, uma respondeu. 2 responderam. Olha lá, o Cami já até ligou a câmera e está falando assim. O pessoal o pessoal não preenche o nome no WhatsApp, não põe uma logo. O pessoal não faz logo, não se dedica para o básico de um negócio. E daí quer ficar tentando fazer vídeo de dancinha para faturar? É por aí, né? É um pouco disso, sim. E eu quero trazer isso aqui tudo dentro dessa perspectiva, qual que é o básico, né? E acho que talvez ninguém tenha uma resposta, ninguém está arriscando dar uma resposta aí, mas eu quero assim, se ninguém tiver essa o Divino fantástico agora aqui, ó. O Divino colocou um negócio fantástico. Pegar o contato dos clientes, isso é fantástico. Isso é uma das chaves. O contato do cliente.
certo? E o contato do cliente é o que ele te der. Se ele te der o telefone, se ele te der o e-mail, se ele, enfim, alguma coisa ele vai te dar para você entrar em contato com ele. E a gente vai tentar fazer dentro dessa parte que tem dentro da automação que eu vou apresentar aqui para vocês. Vou apresentar alguns exemplos rapidamente. Existem formas de você automatizar mais e melhor, conectando até mesmo plataformas, né? O Camis colocou ali... Pode falar. Não, Dionísio, eu só ia comentar o seguinte, que é o que o Divino falou de pegar o contato do cliente, do básico, é o que a maioria das pessoas, infelizmente, elas acabam não compreendendo qual que é o básico de toda a estrutura. Então, é que nem a Amanda pegou. Simplesmente, Amanda, é onde que as pessoas estão concentradas. A própria pessoa, ela está olhando o Instagram. Então, o que acontece? Se ela está ali rodando o Instagram, que hoje isso virou um vício, que se você olhar, as pessoas hoje gastam 1, 2 horas rodando o Instagram, ela acha que por causa de alguém que ela viu que está bem sucedido fazendo isso, ela também vai fazer igual, vai ficar. Mas ela não entende que o Instagram é uma ferramenta de reconhecimento de marca. Não é uma ferramenta, então, que nem o Dionísio vai falar de funil, que nem ele falou, mas não é uma ferramenta de fundo de funil. E aí o que você falou, o básico, o Google Meu Negócio, que é algo que voltado para fundo de funil, que a pessoa está procurando aquele serviço, as pessoas não cuidam dessa estrutura básica. Por exemplo, eu olho aqui as pessoas dentro da sua comunidade. Se a gente pegar a maioria dos que estão aqui no nosso grupo, se duvidar, a maioria do pessoal que está dentro da sua comunidade, que está no grupo, 10% deve ter o WhatsApp Business. E dos 10% que deve ter o WhatsApp Business, 1% deve ter todas as configurações completas, com catálogo, informando o que faz, os horários de atendimento, as informações dentro do WhatsApp Business. É isso mesmo. 1%. É bem provável que é um número, mas é realmente muito pequeno, porque eu vejo pela quantidade de pessoas que entram em contato comigo, que são negócios. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar quero saber mais da empresa, da pessoa, dos dados, porque no WhatsApp Business vai ter ali o telefone dela, o e-mail, que é super importante para mim, e uma série de informações, se ela tem um catálogo, se ela já tem um site, o que ela já preencheu no WhatsApp Business. E uma boa parte das pessoas ainda usa o WhatsApp pessoal, o WhatsApp normal, né? E está tratando de negócios, está fazendo essa ferramenta, está tentando usar essa ferramenta, mas ainda não decifrou, não conseguiu perceber as possibilidades, não sabe ainda quais são as oportunidades que ela está perdendo por não usar a ferramenta certa, não usar um sistema de automação, não usar o ManyChat, por exemplo, ou alguma outra que possa comunicar através dela. E aí eu mencionei o ManyChat, depois eu vou falar dele mais a fundo, assim como a ClickFunnels e outras ferramentas, que conseguem trabalhar por mim 24 horas por dia. Ou seja, eu já vou chegar lá, mas acho fantástico essa percepção, porque realmente as pessoas elas não têm o mínimo configurado, né? E a primeira coisa que eu quero falar aqui, pensando nessa questão das chaves, né, é que a gente tem uma chave muito importante que a gente precisa desbloquear, precisa dessa chave para abrir, né, e desbloquear uma parte nova dessa nossa estratégia, que é a chave da atração constante. E nisso, as redes sociais não nos ajudam em nada. Por quê? Eu preciso atrair pessoas todo santo dia. Por quê? Porque eu quero fechar negócio todo santo dia, certo? E o que é que as redes sociais nos obrigam a fazer? Alguém tem alguma ideia? A ficar postando o tempo todo, escravos da rede social. Exatamente isso. A gente vira refém do conteúdo efêmero. Eles nos obrigam a postar todo santo dia, porque se a gente para de postar, a gente para de aparecer. É tão simples quanto isso. Não tem muito erro. E aí, o que eu entendo que é importante? Eu vou dar a resposta agora para aquela pergunta que eu falei antes, e que eu tenho certeza que a Nanda, daquele tempo que a gente conversou, lá em 2018, 2019, quando a gente teve o primeiro contato, e depois a gente ficou muito tempo sem se falar,
Mas eu vejo que mais recentemente, quando a gente voltou a falar, ela aproveitou aquilo que é a essência, que é a semente daquilo que é o que mais importa. Ela registrou um domínio da marca dela. Ela podia ter registrado anandadeva.com, por exemplo, mas ela registrou também o nome do produto dela, da marca, da empresa que ela queria criar, do sonho dela, doutoraprosperidade.com.br. E ela está construindo um patrimônio em cima daquilo que é dela. Isso é um terreno que é dela. O endereço que ela está... E o que ela colocar ali dentro é dela. E ela tem domínio sobre isso. Eu acho fantástico o nome, domínio, porque é exatamente isso que a gente tem. A gente tem domínio. A gente tem um controle daquilo ali. Se você... vamos pensar assim, mas eu não tenho um site, e tem gente que não tem. Eu só quero rapidamente desmistificar algumas coisas. Ah, mas eu vou criar um domínio, mas eu não tenho o que pôr lá dentro, não tenho um site, eu não quero pôr um blog, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então esquece, não pensa no não quero. Vamos pensar no que eu quero que tenha. Quando a pessoa entrar no meu site, o que eu quero que ela veja? Que ela veja talvez como se fosse um Linktree, alguns botõezinhos que vai permitir que eu tenha o link da bio, que é meu, com o meu nome. É um bom começo. É o que eu chamo de hub do herói. Ou seja, eu quero ser o herói dela, eu quero que ela me encontre, que ela saia da rede social e ela entre num lugar, porque o Linktree também não é meu. Ou qualquer outra dessas ferramentas que a gente usa para fazer botãozinho. Agora, se eu tenho um site em qualquer plataforma, pode ser no WordPress, pode ser numa outra, no Gamma, no Canva, no que seja, que num primeiro momento eu tenho um domínio que redireciona para lá. E pode ser no Linktree, não tem problema nenhum, mas só lembrar que todas essas coisas, eventualmente, não são minhas. E se elas saem do ar, eu tenho que dar um jeito de correr atrás do prejuízo. Então, a primeira coisa, eu preciso ter um lugar onde eu vou conseguir atrair as pessoas de forma permanente. E a chave é ter o seu próprio domínio. E para onde vai esse domínio? Para onde eu quiser. E outra coisa que está associada ao meu domínio é um e-mail profissional. Ou seja, eu tenho lá meu nome, @meudomínio.com.br. O que seja, certo? É um e-mail que dá mais credibilidade do que psicólogajudite@hotmail.com. Ou que seja, tá? Não estou inventando um nome, uma coisa qualquer aqui. Por quê? Porque esse e-mail, ele também é numa estrutura que é gratuita e que as pessoas sabem que não existe um certo compromisso. Ou seja, você registrar um domínio que custa, pasme, é muito caro, tá, gente? Se vocês não sabem quanto custa, eu vou dizer. É um investimento que vocês vão talvez ter que fazer um financiamento. É R$40 por ano. Com R$40 que você investe no teu negócio por ano, você tem um domínio. É isso que custa. Se você quer um domínio internacional, você vai pagar em torno de 10, 15 dólares por ano. Eu estou aqui na Europa, vai custar aí coisa de 15 a 20 euros por ano. E você vai ter um domínio. Você pode fazer o que você quiser com ele. Só que você vai pagar ele para o resto da vida, é um patrimônio teu, e você vai apontar ele para onde você quiser. Então eu pergunto, se você quiser entrar no YouTube, onde é que você vai? youtube.com, certo? Se você quer entrar no Instagram, instagram.com. Se você quiser entrar no LinkedIn, na Amazon, no Mercado Livre, no sei lá onde, qualquer um desses lugares, você está entrando num site, num domínio. O que é que tem lá dentro? Às vezes é uma loja virtual, às vezes é um portfólio, às vezes é um portal de informação, de notícias, às vezes é uma rede social, às vezes tem muita informação pública que eu não preciso logar em lugar nenhum, às vezes eu sou obrigado a criar uma conta naquela plataforma, e aí eu só consigo alcançar as pessoas que também têm conta naquela plataforma, que é o que acontece no LinkedIn, o que acontece eventualmente no Instagram e em outras plataformas. Por isso que eu gosto muito do YouTube. O YouTube é uma plataforma que eu consigo lá colocar vídeo, áudio, até mesmo posts, como se eu estivesse num blog ou numa rede social, e é público. Ninguém precisa criar uma conta para ver os meus vídeos no YouTube. É público, é democrático. Então, eu posso usar o YouTube como uma ferramenta para mim. Eu posso compartilhar os links e eu não obrigo o meu cliente a criar uma conta naquela plataforma que eu uso. Ou seja, são outros conceitos aqui que eu estou colocando, mas só para você prestar atenção que tem muita coisa envolvida nisso que a gente às vezes não para pensar ou ninguém nos mostrou esse caminho, nos mostrou dessa forma. As redes sociais, muitas vezes, elas
vão nos limitar ao público que também usa aquela rede social. Se eu escolho usar o Instagram, eu automaticamente estou excluindo todas as pessoas que poderiam ser meus clientes e que não usam o Instagram. Eu estou falando do Instagram, mas poderia ser do TikTok, poderia ser do LinkedIn ou qualquer uma delas. Será que eu quero deixar esse dinheiro na mesa? Diga lá, Nanda. Ô, Dionísio, isso eu vejo assim, ó, é tão automático que a gente nem vê que a gente está fazendo. Por exemplo, que nem o Canis colocou, né? 1, 2 horas a gente fica ali de bobeira no Instagram, depois vem com a narrativa da objeção de não tenho tempo para XYZ, né? Então, quem está no Instagram tem uma função lá dentro que você acha quanto... ele mede quanto tempo você ficou lá dentro da plataforma. Isso é interessante, uma análise importante. Agora, por exemplo, eu não escolhi colocar nossa divulgação da Doutora Prosperidade no TikTok. Eu abri um pouco e excluí a plataforma. E daí eu recebi um vídeo do meu filho no TikTok, e daí eu tentei ver e não conseguia ver. E daí eu buguei, assim, eu falei, mas eu tenho que cadastrar para ver. Eu não... Ele sai de um lugar... ele já entra num lugar robótico nosso, né? Então, assim, tem o perfil que está no Face, de público, tem o perfil que está no Instagram e tem o perfil que está no TikTok, vou colocar, e tem o perfil que está no LinkedIn, por exemplo. Mas quando você, em reunião ontem, me trouxe em mentoria que desse lugar de acesso, daí que eu me toquei. E eu falei, nossa, é verdade. O domínio, ele está acessível para qualquer pessoa. Assim, quando eu posto esse próprio conteúdo ali dentro do YouTube. E é uma coisa que a gente não dá valor nessa estrutura, por isso que eu trouxe você. Agora, Dionísio, para trazer mais consciência, você que é da área. Então, é incrível, amores. Dei uma olhadinha lá nessas funções aí para dar. Joia. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque tem bastante coisa para a gente ver, mas é rápido também a gente achar um resumo disso tudo aqui. A primeira chave é criar um lugar onde eu possa atrair as pessoas constantemente. É isso que vai fazer com que eu consiga atrair pessoas no piloto automático. Eu não preciso responder elas no WhatsApp, eu não preciso responder um direct no Instagram, eu não preciso ver os comentários em qualquer lugar que seja, certo? Eu preciso criar uma estrutura onde a pessoa possa me encontrar através de forma orgânica, através de uma mensagem ou de uma indicação que alguém deu, e ela encontra a informação que ela precisa, e ali naquele lugar eu aponto o caminho para o próximo passo. Então, se eu tenho um site, eu tenho talvez um blog, e no final da minha construção eu faço uma chamada de ação, um CTA, e digo, faça, o que você precisa agora? Quais são os próximos passos? É você fazer isso, é você baixar um e-book, é você agendar um horário, é você, etc, etc. Ou seja, eu preciso atrair a atenção da pessoa, gerar interesse nela, para que ela possa sentir o desejo de continuar comigo ali. E uma vez que eu tirei ela da rede social, trouxe ela para dentro do meu domínio, ali eu não tenho concorrente, ela não pode passar o dedo e ela não vai ver vídeos também no YouTube que diz assim, mas então deixa eu ver outros vídeos relacionados a isso. Dentro do meu site, dentro do meu domínio, do meu blog, daquilo que eu resolver colocar, e em geral o blog faz muito bem essa função. E quando a gente pensa em blog, não é uma questão de vou ficar falando da minha vida ou tipo, fazer publicações diárias daquilo que eu tô comendo ou do que eu tô pensando. Não, é usar a estrutura do blog, que é uma estrutura que é muito parecida com a das redes sociais, que permite que as pessoas entrem em contato através de comentários naquilo que você publicou. E muita gente usa o comentário do blog como se fosse um formulário de contato. Então, se você cria um blog, permite que as pessoas entrem em contato com você através de uma interação que ela vai fazer, você tem acesso ao contato dela e ao e-mail e pode entrar em contato diretamente com ela, e esse e-mail, esse contato vai para dentro de uma base de leads. E essa é a segunda chave. A segunda chave é ter o controle total dessa informação. Ou seja, se eu estou dependendo do Instagram ou de qualquer outra plataforma
para entrar em contato com a pessoa através do sistema de mensagens que existe ali dentro, se a plataforma fechar a porta, eu perdi o contato com a pessoa. Essa semana aconteceu uma coisa horrorosa. Eu preciso falar disso porque, assim, eu já tive essa experiência há um tempo atrás e consegui reverter. Agora, essa semana tem uma pessoa que tinha uma conta no Instagram, desculpa, uma conta no WhatsApp. Há anos, a conta dela. Conta que ela usa a vida inteira no WhatsApp. E, por algum motivo da vida, ela trocou de telefone. E ela não fez um processo simples dentro do WhatsApp, quer dizer, mudei meu número. Ela continuou com o WhatsApp dela associado a um número que ela já não usa, eu diria, há mais de 5 anos. E aí, por algum motivo, algum bug, algum sistema, alguma interação, ela teve que reinstalar ou reconectar com a conta daquele número. E aí, qual é o processo natural do WhatsApp? Ele te manda um SMS para você confirmar que você é dono daquela conta. Ela não tem mais acesso àquele telefone. E ela tentou entrar em contato com a operadora, e a operadora disse, não, esse número é muito antigo, a gente não... Ela é de um número, assim, de muito, muito tempo atrás, sabe, de quando a operadora começou a existir na cidade dela, sei lá, uns 20 anos atrás, e aí, assim, a gente não consegue recuperar esse número para você, você não consegue mais ter acesso a esse número não está mais disponível no sistema para a gente te dar ele, para você fazer um novo contrato, fazer ou seja, ela perdeu a conta do WhatsApp dela. E com isso, ela perdeu todos os contatos que ela tinha lá dentro, porque era a única fonte que ela tinha de contato. Ela estava contando com somente aquilo. E, eventualmente, a gente tem que ter uma base de dados fora da plataforma, de qualquer plataforma que seja. A gente tem que ter esses dados armazenados, nem que seja numa planilha com um backup dentro do nosso computador e outro na nuvem. Porque a gente tem que ter o controle total da informação, e esse controle total só vai acontecer a partir do momento que a gente conseguir captar a informação dessas pessoas, pode ser o telefone, o e-mail, que eu acho mais prático, para que a gente possa nutrir essas pessoas e manter elas informadas a respeito daquilo que a gente tem para dizer, quando a gente quer dizer, e não ficar esperando, assim, contando com a sorte do algoritmo. A entrega do algoritmo é ridiculamente baixa. De qualquer plataforma, de qualquer rede social. Aquilo que eu publico hoje, olha, eu tenho uma métrica, um benchmark de muitos anos atrás, e eu tenho certeza que depois da pandemia isso tudo piorou, porque muita gente entrou nas redes sociais, mas era assim, 2% do que a gente publica chega para os nossos seguidores. Isso pode ser lido de 2 formas. Cada publicação que eu faço, se eu tenho 1.000 seguidores, somente 20 vão ver aquela publicação. São 2%. Dionísio, está um pouco maior, tá? Pode estar. Eu não sei o número atual de hoje, não é nem o caso, mas é muito pequeno. Pode estar 3, pode estar 5. Eu acho muito pequeno. Não. Hoje a conversão está em 2%. O que é conversão? Você já entrega... O público te chamar. O resultado das pessoas te chamarem em proporção, mas a entrega está um pouco maior, tá? Eles fizeram um ajuste no algoritmo recentemente, e até contas menores, ele está com uma entrega um pouco maior. Mas o problema é você seguir o fluxo que eles te exigem. Exatamente. Para você ter esse tipo de resultado, você precisa trabalhar diariamente, fazer um trabalho insano de publicação. Ou seja, esses números que eu estou te trazendo aqui, que são de vários anos atrás, indicavam que as pessoas que tinham resultado, que tinham algum tipo de resultado orgânico, tinham que publicar. Eram 3 vezes por dia, diariamente, 7 dias por semana, 3 publicações no feed, ou reel, ou o que seja, e 10 stories diariamente. Ou seja, pensa, eu nem sei o que é isso, cara. Hoje o mínimo é eu tenho mais o que 6, fazer da vida. Né? Ou seja, a gente tem mais o que fazer do que ficar trabalhando para a rede social. E a gente pode ser simplesmente cliente deles. A gente vai para o outro lado do balcão, porque outra informação que talvez vocês não saibam, quem sabe, ótimo. Mas muita gente não faz ideia de que todas as redes sociais, 100% delas, são empresas de anúncio. Todas elas. O Google é uma empresa de anúncio, o LinkedIn, o Pinterest, o Instagram, a Meta, né? Ou seja, o WhatsApp, Facebook, Instagram, o TikTok, todas elas são empresas de anúncio, que usam o nosso perfil, o nosso consumo, para saber quais são os anúncios que eles vão mostrar para a gente.
E assim eles conseguem também vender para a gente, não o contato da pessoa, porque eles nunca vão fazer isso, mas eles vendem para a gente a possibilidade de mostrar o nosso conteúdo selecionado através de uma conta de anúncio para que essa pessoa, para um público que atenda certos requisitos que a gente consegue, de certa forma, filtrar. Então, a gente consegue ter um certo controle para quem a gente quer mostrar. Então, a gente vira cliente deles, ou seja, a gente vai para o outro lado do balcão. Ao invés de a gente ficar trabalhando para eles, vão fazer ele trabalhar para a gente, só que isso requer dinheiro. Então, a gente tem, basicamente, duas grandezas aqui. E são recursos que a gente tem. E eu vou mostrar aqui novamente a minha tela, para vocês verem esse recurso que eu tenho aqui, que eu chamo de pirâmide de recursos. A pirâmide de recursos, ela é uma... Vocês estão vendo já aí, né? Sim? Sim, estamos vendo, Ok. sim, Dionísio. Bem, então assim, a pirâmide de recursos basicamente é aquilo tudo que consome o meu tempo, eu tenho que colocar ela como a coisa mais valiosa e rara que eu tenho, porque com dinheiro a gente não faz tempo. Com tempo a gente faz dinheiro. Mas eu não consigo ir na farmácia e comprar, quero mais 20 minutos aí, por favor. Não consigo fazer isso. Na banca de revista, não existe isso. Não existe tempo para vender. Agora, com o tempo, eu vou pegar aquilo que a Ananda falou lá atrás, a gente tem que usar o nosso tempo para criar mecanismos, e aí entra aqui dentro dessa área do meio dessa pirâmide de recursos aqui, que é eu preciso ser o gestor do tempo, da equipe e dos sistemas, para que eu possa criar recursos que são infinitos aqui embaixo para escalar o meu negócio. E isso é o que eu chamo de começar a trabalhar no piloto automático. Se eu crio um sistema que pode fazer um atendimento para mim, como foi colocado há pouco, ou seja, eu já estou criando um sistema, já estou fazendo essa gestão, configurei o sistema e ele está conseguindo fazer uma triagem das pessoas para mim. Eu não vou ter que atender e responder individualmente cada um para saber quem é que é curioso e quem é que tem interesse real. E pensando na questão do funil, que é um outro conceito, eventualmente, né? Eu gosto dessa imagem porque, na verdade, ela desmistifica um pouco que não é um funil. Ele, de lado, parece um funil, mas, na verdade, é uma série de peneiras. Eu preciso jogar um mundo de gente aqui em cima para peneirar um pouco, para ela cair no estágio 2, eu peneiro mais um pouco, cai no estágio 3, peneiro mais um pouco, fecho o negócio, e aí eu tenho clientes que também vou dar uma peneirada e pedir, né, conseguir encantar eles para que eles possam virar embaixadores da minha marca, ou seja, eles vão começar a me trazer aquilo que todo mundo quer, que é o boca a boca, a indicação que eu não tenho que pagar nada para ninguém. Ou seja, o cliente já vem aquecido, já vem pré-qualificado para mim. Ou seja, quando eu consigo fazer com que o meu cliente consiga trazer para mim já um cliente meio frio ou morno ou quente, e dentro dessa figura do funil aqui, eu tenho a possibilidade de gerar um efeito flywheel. O efeito flywheel, ele permite que a gente atraia pessoas, envolva essas pessoas, encante elas com o nosso atendimento para que elas possam atrair novas pessoas, e aí a rodinha começa a girar sozinha. E aí eu tenho uma maquininha que começa a funcionar por conta própria. Mas para isso eu tenho que começar a criar, e aí eu tenho aqui o mapa desse trajeto, né, que é o que eu comentei inicialmente, identificar os 7 marcos que eu tenho que trabalhar, ou seja, a identidade da minha marca, aquilo que eu posso carregar, e a Ananda colocou muito bem, mas de repente eu não vou publicar, eu não vou me dedicar a publicar em todas elas, não vou ir no TikTok, não vou ir em tal lugar e tal. Você não precisa fazer isso. Existem plataformas como a MLabs e outras que permitem você publicar simultaneamente em até 8 plataformas. E aí você joga a informação e depois só recolhe, e da forma como você faz isso, através de outras plataformas de automação, como a ManyChat que eu mencionei antes, a pessoa me diz uma palavra no direct ou no comentário, a própria plataforma capta isso e joga ela para um funil de automação, onde ela vai ter algumas interações, pode ser externo, pode ser interno, e aí eu consigo captar os dados dessa pessoa e começar a nutrir ela com informação para aquecer e aí convidar ela a entrar em contato comigo. Então, tudo isso aqui passa por um mapeamento de quem são as pessoas que eu quero atender, quais são os interesses que elas têm, quais são as coisas que interessam para eu publicar imediatamente, quando é que eu vou começar a divulgar a minha marca para que ela possa ter resultados no piloto automático através do meu site, através de um funil de marketing, através de um funil de vendas,
e métricas. Eu preciso saber se eu estou indo na direção certa ou não. Eu preciso saber se eu preciso reajustar a rota do meu GPS para poder não gastar ali talvez 2, 3, 6 meses, quanto tempo for, para perceber assim, putz, mas olha só, essa estratégia que eu estou fazendo aqui, esperando que estava dando certo, o negócio está quebrado. O negócio está lá, é por isso que não dá resultado. Por quê? Porque faltou configurar uma pecinha ali. E é isso que a Ananda também comentou, de saber qual botão apertar. Então, eu tô aqui, eu tenho todo esse material aqui, ainda que isso faz parte de um outro treinamento, mas que explica cada uma dessas etapas, né? E hoje eu quero só entregar algumas delas, e no caso, a gente precisa ter o controle desse processo, né? Então, o processo em si, ele primeira coisa, recapitulando, a primeira chave é você ter um domínio onde você vai centralizar a comunicação da sua marca. E você pode centralizar isso através de vários domínios. Eu posso centralizar, se eu tiver um produto, eu posso centralizar a parte institucional, posso criar um funil para cada coisa. Enfim, eu mesmo tenho vários domínios, mas se você tem um domínio, já é o suficiente. Porque a partir desse domínio, você consegue criar subdomínios, você consegue criar subpastas, você consegue criar uma série de recursos ali dentro para incentivar as pessoas a entrar em contato com você, onde você tem o controle total desse processo, que é a segunda chave. Então, eu preciso ter o controle da comunicação, eu preciso saber os dados, eu preciso capturar os dados dessas pessoas, para que você possa, então, entrar em contato com ela, engajar essas pessoas com uma sequência de comunicação que vai gerar esse relacionamento, para que ela se habitue a te ver, a te ouvir, se você consegue gravar vídeos. E eu não consegui até 2, 3 meses atrás, eu nem sei se o Caetano está por aí ainda, mas, eu tenho que agradecer principalmente a Ananda, que me apresentou o Caetano, e o Caetano que conseguiu me desbloquear para gravar vídeo. Se você olha para o meu Instagram, até nem tanto, mas no meu YouTube agora, você vai ver que tem um monte de vídeos que eu gravei de 2 meses para cá, 3 meses para cá, porque foi quando eu consegui fazer isso. Até lá eu não conseguia fazer nada disso. E se você não tem esse tipo de bloqueio, então você está perdendo tempo. Você devia estar gravando no YouTube todas as coisas que você puder fazer. E essa é a terceira chave, tá? A terceira chave é a chave da liberdade real, ou seja, você tem que se clonar. Você tem que criar e não é um clone de IA que vai... Também existe isso, tá? Mas tem outros que são muito mais simples do que fazer isso. Que tem clones que conseguem replicar você, replicar sua voz, replicar... Você faz um vídeo lá que não é você que... Ou seja, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando assim... Anota essa dica agora, tá? Você vai listar quais são as 10 perguntas que você costuma responder para a maioria dos clientes. Quais são as perguntas frequentes que você, toda vez, você tem que gastar ali 5, 10, 15, 20 minutos explicando para a pessoa, porque ela é uma dúvida frequente. Agora, transforma isso no decorrer da semana. Em quantas horas você gasta falando exatamente a mesma coisa? E a minha pergunta é, se você conseguisse se clonar para você responder essa pergunta de outra forma, ou em paralelo, ou em simultâneo, se você conseguisse responder para várias pessoas ao mesmo tempo, como é que você imagina que seria possível fazer isso? Alguém tem uma resposta? Pode colocar ali. Eu vi que tem até um comentário a respeito de CRM. O CRM é a ferramenta essencial para você saber o que está acontecendo por trás no relacionamento com cada uma dessas pessoas, em que momento elas estão. É um pouquinho mais avançado, mas é essencial ter esse conhecimento, sim. Agora, para a gente se clonar, qual que seria a ferramenta que está disponível hoje e é gratuita? Você não tem que pagar nada. O YouTube, né? Perfeitamente. Você pode gravar um vídeo respondendo aquela pergunta que você tem que responder sei lá quantas vezes por semana, e quando alguém fizer aquela pergunta, você manda o link do vídeo do YouTube. E aí tem uma segunda vantagem, que é a mesma vantagem que tem do blog, tá bem? Porque alguém que fizer essa pergunta no Google, alguém que fizer essa pergunta no YouTube, corre o risco de você aparecer como uma resposta. Corre o risco da pessoa achar o teu vídeo e ir com a tua cara. E você não teve que gastar aquele tempo. E aquilo ali está trabalhando por você 24 horas por dia. Então, isso tudo faz parte desse mecanismo, desse mapa, dessa estratégia, dessa metodologia toda que eu estou falando aqui. Então, existe
3 chaves, tá? Vamos recapitular aqui. A primeira é a da atração. Você tem que achar uma forma de atrair as pessoas para um lugar que é teu. Não é na realidade. E aí eu pego o Camis lá comentou que a rede social, ela é topo do funil. Sim, porque a gente tem que gerar atenção ali. Eu só quero que a pessoa saiba que eu existo e pegar aquelas pessoas que demonstraram algum interesse e tirar ela da rede social e levar ela para o meu domínio, para algum lugar onde eu tenho o controle total, que é a segunda chave, a chave do controle. Eu preciso incentivar ela a me deixar um contato, me deixar o e-mail dela, para que ela possa receber mais informações, se eu puder fazer isso por e-mail, se eu puder fazer isso por WhatsApp, por algum outro caminho. Pode até ser mesmo dentro da própria plataforma que eu posso criar um funil de comunicação dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do LinkedIn, dentro de algum lugar, dentro do WhatsApp. É possível fazer isso e é desejável. É isso que eu estou falando de um atendimento automatizado, ou seja, no piloto automático, a pessoa começou a interagir comigo às 3 da manhã, eu tenho uma coisa para ela, eu mando um negócio, ela está interessada, ela está com insônia, ela está lá querendo resolver a vida dela, eu respondo ela rapidamente, que foi uma coisa que foi levantada também, ou seja, a gente tem que responder com rapidez. Não adianta, só para vocês terem uma ideia, eu lembrei da história que a Nanda comentou, quando eu comecei a mudar, no meu processo de mudança aqui para Portugal, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas, teve gente que demorou 3 meses para me responder. 3 meses. Eu já tinha resolvido a vida, já tinha contratado, tudo já estava com a vida resolvida. Daí a pessoa responde, olha, eu vi sua mensagem aqui e tal, não sei o quê, papapá, como é que eu posso te ajudar? Eu só ri, né? Disse assim, olha, desculpa, amigo, mas eu já estou com a vida resolvida. Se você notar, essa mensagem é de 3 meses atrás. Eu já consegui outro fornecedor. A pessoa toma, leva, quem sabe aprende, quem sabe não. Então a gente pode evitar esses problemas. A gente pode criar mecanismos que automatizem a nossa vida, que criam essa maquininha e que vão trabalhar para a gente. E aí a gente vai ter a terceira chave, a chave da liberdade, que é quando a gente consegue se clonar e a gente não precisa ficar preso a conversar com as pessoas que só estão curiosando a respeito de alguma coisa e não querem, de fato, fechar negócio. Elas estão ali gastando o tempo delas e o nosso para tirar dúvidas que poderiam muito bem ser respondidas com vídeos no YouTube, com um blog em algum lugar, com algum lugar que a gente tenha controle, que tenha essa informação, mas que também a gente incentiva elas a deixar os dados e a gente volta e faz isso tudo acontecer junto, certo? Então, essas 3 chaves, e é isso que eu vou fechar aqui com essas dicas para vocês, que vocês podem, que são essa aula de hoje, é basicamente eu entregar essas 3 chaves para você. Quem que lembra aí das 3 que eu falei? Só o nome delas, pode colocar no chat. Depois você vai, se tiver dúvida também eu posso mandar em particular. Mas qual que era a primeira? Quem que lembra o nome da primeira? Quem que anotou aí? Atração, chave da atração. A segunda? Vou evitar falar aqui para o pessoal, porque... Isso, vamos ver se outra pessoa interage. Ali a Nanda já escreveu. Uma atração, beleza. Quem que mais anotou aí? Senão a gente vai avançar aqui para não tomar o tempo de vocês. Isso, a liberdade, a Regina colocou a terceira. A liberdade é a terceira. Então a segunda, faltou só a segunda. Qual que é a segunda? Fala lá, Cami, você que anotou aí também. A resposta automática é o que a gente vai fazer, mas é que a Regina colocou aqui, resposta automática. A segunda? A segunda a primeira é a atração, a segunda é o fluxo que você vai selecionar a pessoa, que seria o filtro. É que eu não decorei o nome. O nome que eu dei aqui foi o controle. Eu preciso ter o controle sobre o contato com a pessoa. E se eu deixo isso na rede social, eu não tenho controle nenhum, eu não sei para quem ela vai entregar. Eu preciso saber para quem eu estou entregando. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um sistema automatizado que envie os e-mails para as pessoas que já demonstraram interesse. Ou que envie para as pessoas, eventualmente, por SMS, por WhatsApp, ou por Telegram, ou por, sei lá, qualquer plataforma que a gente consiga
talvez um grupo, uma comunidade, enfim, alguma forma que eu tenha de entrar em contato diretamente com essas pessoas. Então, vamos lá. Atração, segundo, controle do contato com a pessoa, e terceiro, a liberdade, que é através publicar conteúdos que trabalhem por mim. Vai lá, E Nanda. Dionísio, e as pessoas conseguem isso hoje totalmente, muitas coisas disso que você está falando, de automação, de controle, são coisas simples que a pessoa consegue totalmente gratuita, tá? Sim. Existem muitas ferramentas que você consegue, para quem não tem volume, porque a maioria dessas ferramentas, elas querem o quê? Elas querem empresas que tenham volume. Então, enquanto você não tem volume, você consegue usar ela gratuito, até 500 contatos, até tantas pessoas, tantos acessos. Exato. Muito disso é gratuito. Exato. Agora, até depois eu tenho outros recursos que eu vou disponibilizar para vocês, vou mandar isso entre hoje e amanhã, eu estou terminando algumas informações, mas eu quero só avisar assim que, em geral, o gratuito é uma ilusão, porque quando o serviço é de graça, o produto é você. Então, se você não está pagando nada, de alguma forma você está pagando, através de informação, através de interação, através de alguma coisa. É assim que as redes sociais funcionam, porque elas te mostram também anúncios de outras coisas. Mas eu não gosto muito de pensar no meu negócio em depender de ferramentas gratuitas, e acho até válido o comentário, e é muito bacana perceber que existem possibilidades, e existem formas gratuitas de você começar, né? Mas, em geral, o gratuito sai caro demais. Porque, principalmente, se eu pego uma ferramenta, é um gratuito aqui, mais um gratuito aqui, mais um outro ali, mais um não sei o quê, daqui a pouco eu tenho um Frankenstein, que eu não estou fazendo nada direito, que as coisas não se conversam direito, porque eu resolvi não gastar e não investir na minha empresa. Então, essa digamos, uma armadilha também que eu alerto para você, para quem, né, for trabalhar e levar, quer trabalhar com o online a sério, algum investimento você vai ter que fazer, nem que seja os R$40 por ano do teu domínio. Isso não é gratuito. Se você quiser um site, você vai ter que contratar uma plataforma, uma hospedagem, alguma coisa, isso não é gratuito. Mas as automações, elas vão economizar o teu tempo. E o teu tempo vale muito mais do que o dinheiro que você investe. É só fazer a conta do tempo que você gostaria respondendo aquele monte de gente e o quanto aquilo representa talvez num atendimento que você deixou de fazer. Eu demoro, sei lá, 4 horas por semana atendendo gente para filtrar e ver o que acontece aqui. Agora, se você vendesse essas 4 horas, quanto é que você ganharia? Se você cobra talvez R$100 por hora que você faça um atendimento, estou hipotetizando aqui uma situação, né? Digamos, dentro de uma consultoria, dentro de até mesmo foi mencionado massagem ou qualquer outro tipo de trabalho, ou você vende produtos, e quantos produtos você conseguiria produzir para vender e deixar no teu estoque naquelas 4 horas que você gasta fazendo essa triagem ou fazendo esse tipo de automação, ou substituindo essa automação. Digamos que seja R$400, certo? Com R$400, você consegue contratar uma plataforma boa que faça isso por você e que você não precise se preocupar, porque ela vai passar dos 500, vai passar para os 2.000, vai passar para sei lá o quanto seja. A intenção é atrair, filtrar. Quando a pessoa estiver interessada, ela entra em contato com a gente. Então, essa é a mecânica que eu trabalho, essa mecânica que eu quero incentivar vocês a começar a pensar dessa forma também. Ananda, diga lá. Não, só esse último ponto aí da segunda chave que você trouxe, Dionísio, de ter o controle do contato da pessoa, e essa situação com essa cliente sua de perder o WhatsApp, de uma forma bem prática e fácil, o que eu conduzo aqui aos meus clientes coloque os contatos e ajuste dentro do teu celular para que ele fique pelo menos na nuvem do teu Gmail e não no chip. Uhum. Aconteceu comigo a mesma coisa lá em 2018, quando eu comecei a atuar como planejadora financeira. Minha filha pegou meu celular e só enfiou dentro do balde de água. E ali eu perdi todos os contatos do meu cliente e eu descobri lá que os contatos estavam sendo salvos dentro do chip, e o chip já era. Então, assim, se
hoje, de uma forma bem simples, salve o contato do seu cliente do WhatsApp, você consegue salvar direto no teu e-mail, configurado dentro do celular, e esse e-mail você abre dentro da tua nuvem, no Google Contatos, e pelo menos lá você já consegue consolidar e montar uma base mínima de CRM, de dados. E se você colocar isso dentro do teu Google Contatos, ele rastreia tudo, as reuniões que você fez com aquele lead pelo e-mail, você consegue achar o endereço dele, você consegue colocar a empresa dele, você consegue colocar observação, você consegue colocar um monte de dados lá dentro. E ele já vai puxando tudo automático. Então, é a base aqui já para vocês começarem a fazer, que é possível com coisa gratuita, mas que nem o Camis e o Dionísio estão trazendo. Existem ferramentas gratuitas no mercado? Existem, mas entenda o quanto você ainda está preso num lugar de escassez, de tipo, se eu gastar um quarentão, não tem quarentão, ou não tenho duzentão, ou não tenho quinhentão, que nem eu vi o Camis colocando ali, dentro ali da nossa comunidade do GC, no negócio de quinhentão, né? Foi uma coisa assim, eu vi uns quinhentão ali. Cara, o quanto isso vai profissionalizar o seu negócio, o quanto isso vai evoluir o seu negócio e o quanto isso vai trabalhar para você. Então, entendo que negócios online, quando a gente fala, por exemplo, do Diogo, que está aqui, que é mentor de um negócio, né, bem diferente, por um lado, o quanto você ter uma empresa de mentoria e investir nessa parte da tecnologia, da parte básica, de ter o domínio, de organizar os contatos, de começar a ajustar as tuas liberdades e começar a se duplicar através de ferramentas gratuitas que temos no mercado, como o YouTube, como o que a gente está fazendo agora. Isso aqui, a gente está aqui na aula com 9 pessoas, mas o meu vídeo foi visto por 50, 100, 200, 300, 500. Então, é a Nanda se multiplicando, é o Dionísio se multiplicando. O quanto que você ainda está num lugar de não aproveitar essas ferramentas disponíveis. E o quanto que você vai sair dessa aula já sem fazer nada, ou você vai sair já com qual plano de ação? Então, entendam que para você materializar, para você faturar, para você ter lucro, e daí o Dionísio trouxe essa frase bem forte, ter um negócio que não é lucrativo, na verdade é um hobby muito caro. Então, você está disposto a faturar e crescer, você vai precisar investir em tecnologia, em pessoas, em parceiros. E aqui no GCN você tem uma galera, amores. Ó, não pode melhorar, conheci mais 2 aqui, ó. Camis, pode falar, meu amigo. E daí a gente já vai fechar só validando o que o Dionísio falou, o Dionísio deve estar cansado, Portugal é 4 horas a mais, está 2 horas da manhã aí. Né? Eu tenho uns clientes aí de Portugal, Dionísio, eu faço a reunião às vezes 4 horas da manhã, eu tenho que acordar para fazer a reunião com eles. O pessoal da Angola, de Luanda e o pessoal de Moçambique, que é 5 horas a mais, eu apanho, porque às vezes eu acordo 3 horas da manhã para ter que fazer reunião com o pessoal. Então eu imagino que você está passando aí. Mas só para te validar o que você acabou de passar sobre o YouTube, a WhatsFlow, que é a minha empresa de automações, eu criei o canal no YouTube dela, é uma empresa que eu criei ela recentemente esse mês, é uma empresa que tem menos de um mês, a WhatsFlow, e o que acontece? Eu criei o canal no YouTube faz 13 dias, menos de 13 dias, 2 seguidores só, é pouco o número, mas só faz 13 dias que o canal existe. Só que as pessoas que te seguem no YouTube é diferente das pessoas que te seguem no Instagram. O Instagram, a pessoa te segue por seguir muitas vezes, não é um público. A pessoa que te segue no YouTube é uma pessoa que realmente está interessada naquele conteúdo que você colocou. É totalmente diferente. Então, mas se você for olhar, os meus conteúdos já teve mais de 3 horas de visualizações e 19 minutos. Então, assim, o volume analítico está um volume considerável. Só que se você for ver, eu criei ao mesmo período o conteúdo, os meus vídeos lá no Instagram. Eu criei o perfil do Instagram ao mesmo tempo, para dizer que não, eu estou com 2 seguidores que são clientes, e isso que eu fiz só uma postagem de um vídeo lá ainda. Por quê? Eu não tenho tempo, eu tenho muito mais tempo de criar, eu consigo criar muito mais conteúdo para o YouTube, porque eu posso gravar a tela do computador, o Dionísio gosta de aparecer, que eu já assisti os vídeos dele no YouTube, eu vi lá, eu não gosto Dionísio, de aparecer, eu odeio aparecer, odeio redes sociais,
mas é um mal necessário, infelizmente é o que eu digo. Mas assim, eu valido muito o que o Dionísio falou, porque, gente, 90% das pessoas deixam o Google de lado. E quando eu falo Google, eu não estou falando só do Google, eu estou falando de blog, que é o que o Dionísio Verdade, irmão, falou verdade. aqui, eu estou falando de YouTube e estou falando de Google Meu Negócio. São ferramentas, indiretamente, gratuitas. Só o blog que você vai ter que gastar ali 220 com hospedagem por ano e tudo mais. É isso, Dionísio? Por aí, no máximo, entre domínio e hospedagem, se você fizer um WordPress hospedado na Hostinger, por exemplo, que é a que eu uso e recomenda, a WordPress mesmo recomenda, você vai gastar em torno de R$200 por ano. Menos de 20 reais por mês. Muitos gastam com muito mais coxinha. Muito mais coxinha o cachorro-quente do que... Sai muito mais caro do que você comer um cachorro-quente por mês. Ali, uma coxinha. Então, é uma estrutura que vale a pena, Dionísio. Parabéns aí, gostei muito da sua aula, hein? Legal. Eu acabei não me apresentando assim com tanta propriedade, e eu convido que, se vocês quiserem fazer um GCN comigo, assim, tem ali os meus contatos, vou deixar também ali, vou colocar no grupo, né, vocês podem marcar horários comigo. Aceitei também esse desafio e quero honrar com o nosso tempo aqui, né, já se passou aí mais do que o tempo que eu gostaria, mas eu também não vou gastar muito tempo de vocês com relação à oferta e tudo mais. Eu quero só dizer realmente assim que eu tenho uma oportunidade para quem está aqui hoje, e essa é uma oportunidade de aprender comigo, que eu tenho essa mentoria montada, e eu estou começando uma turma que eu desenvolvi, que vão ser 12 semanas, numa mentoria de acompanhamento em grupo na próxima segunda-feira, no dia 21. Então, eu aceitei esse convite também da Nanda como uma oportunidade de abrir para quem é do GCN, numa condição especial. E vou explicar aqui, eu só não tive tempo de montar assim muito, como mencionei anteriormente, vou ler para vocês aqui o que eu tenho de proposta, tá bem? Quero só compartilhar uma coisa que está aqui nessa janela. Espera lá um pouquinho, para você. Opa. Aqui. Não sei se vocês já estão vendo aí a minha tela. Já está aparecendo sim, aham. Já. Então, olha só. Deixa eu ver se vai apresentar aqui do jeito que é para ser. Então, olha só. O que você normalmente se gastaria para fazer isso tudo que eu vou ensinar, tá bem? Ou seja, a gente vai falar de branding, vai falar de marketing, vai falar de design gráfico, do Google Meu Negócio, de SEO, ou seja, custos aqui que giram em torno disso. Eu fiz um levantamento do Brasil, né, fiz uma estimativa atualizada de custos, ou seja, uma pessoa cobra para fazer um SEO de um post R$100 para fazer isso. É um serviço, e eu vou ensinar vocês a fazer. Se você fizer um post por semana, que não é muita coisa, eu não estou falando para publicar todo santo dia, mas se você gastar o mesmo tempo que você publicaria, e dá muito esforço fazer vídeo, ou que seja, para você publicar no Instagram. E eu já vi muitas pessoas no Facebook, no Instagram e outros lugares, e até mesmo no WhatsApp, a pessoa escreve um baita texto super rico, cheio de detalhes. Eu disse, cara, mas isso aqui estava um baita post no blog dela. E ela está aqui jogando essa informação nesse momento, que é efêmero, que isso aqui vai... Só quem parou para ver isso agora é que teve essa oportunidade de conhecer esse conteúdo. Se isso estivesse no blog dela, e tivesse com SEO feito, alguém pesquisando no Google teria a oportunidade de encontrar, e aí ela só tinha que apontar a direção. Então, assim, se você vai fazer isso uma vez por semana, estou falando aqui de 52 semanas no ano, você estaria gastando esse valor. Um funil de marketing eu vou ensinar a fazer, um funil de vendas eu vou ensinar a fazer. E vou ensinar você a contratar as melhores ferramentas, as melhores plataformas, que vão te custar sim, mas vão te economizar. Lembra que eu falei que você, de repente, você gasta lá, poxa, hoje eu estou gastando aí, sei lá, estou perdendo de fazer negócio, porque eu gasto, sei lá, o equivalente a 400, 500, R$1.000 por mês ou por semana, só atendendo gente, filtrando e gastando esse tempo. Eu sei que até mesmo aqui dentro desse social media, o pessoal costuma cobrar em torno de R$500 por mês. E eu vou ensinar como você criar um calendário editorial e fazer essa publicação em diversos lugares utilizando ferramentas de automação,
como a MLabs e outras, que você vai publicar e vai fazer essa publicação a partir dos conteúdos que você já tem. Então, você está economizando aí também em torno de R$6.000. Ou seja, somando tudo isso, fiz essa conta aqui e até arredondei para baixo, porque já tinha passado de 30 mil. Eu disse assim, não, pera lá, deixa eu dar uma ajustada aqui. Então, você gastaria em torno de R$30.000 para fazer isso tudo. Isso num processo aí, digamos, de 1 ano. E eu quero dar essa oportunidade aqui para que vocês possam ter essas mesmas coisas, e eu vou rapidamente mostrar isso aqui, que esse custo não vai ser nem metade disso, nem 10% disso, para você aprender a fazer um website que vai aumentar a tua credibilidade e autoridade no mercado. Você vai ter um blog ativo, atraente, e que educa os teus clientes, assim como também no YouTube. Vai ter um funil de marketing para filtrar os curiosos e aqueles que estão realmente interessados. Vai ter um funil de venda para vender uma oferta irrecusável 24 horas por dia por você, para você ganhar dinheiro dormindo. Se você tiver um produto pronto para ser vendido, você vai você vai ter esse funil de vendas, vai vender por você mesmo. Você só vai configurar a forma de pagamento, vai passar o checkout, e você de manhã cedo vai acordar, opa, vendi mais um. Ou mais 10, ou mais sei lá quantos, né? Depende do como a gente conseguir otimizar também a parte da atração. Vai ter um calendário editorial para nunca ficar sem ideia, ou seja, um banco de ideias, de coisas que você pode publicar, quando publicar e como se conectar com o seu público de forma genuína. Uma ferramenta de agendamento para você não ter que contratar um social media dedicado nesse momento. De repente você reinveste isso, poxa, eu estou pagando lá, mas de repente é mais fácil eu pagar a plataforma, tiro o dinheiro lá, paga a plataforma e a plataforma faz uma série de coisas além de só publicar no Instagram, porque eu acredito até o momento que eu tenho que ficar publicando todo santo dia lá, ou com uma frequência insana para poder ter algum resultado. E a gente sabe que não dá o resultado que a gente quer. E vai ter uma estrutura de avaliação e análise dessas informações todas para acompanhar e entender o que está acontecendo ali. E além disso, eu vou dar também para vocês o acesso ao meu clube de 3 meses, ou seja, durante o decorrer da mentoria, que são de 12 semanas, ou seja, durante esse período de 3 meses, você vai ter acesso a tudo que está lá dentro, todos os cursos, todas as ferramentas, todas as bibliotecas, todos os templates que tem lá dentro, e eu me comprometo a entregar um playbook personalizado para o teu negócio. Ou seja, se você é do ramo da saúde, eu tenho um playbook específico de como aplicar isso tudo que eu vou ensinar para o mercado da saúde, com templates, copia, cola, isso tudo, que eu vou vender depois, ou seja, eu estou aproveitando para montar isso tudo agora e vou vender depois, vai custar em torno de uns R$500. E o clube, nesse período, também custaria mais uns R$500, ou seja, você está ganhando de bônus aí mais benefícios que dão em torno de mais R$1.000 em cima disso, ou seja, você está economizando 30 mil e eu vou te dar ainda mais 1.000 e você vai investir só 12 vezes de 199, ou se quiser pagar de uma vez só, tem o link aqui, eu vou colocar o link no chat, vou colocar o link no grupo, também lá no WhatsApp, para você poder, vou deixar um QR Code lá também para facilitar essa comunicação. Isso aqui vai para o checkout. E o que eu quero fazer especificamente, especial aqui para o GCN, tá bem? Ou seja, só porque você está aqui, você veio a partir da Ananda, eu quero honrar também, quero dar um benefício especial para a Ananda, para o grupo aqui, a possibilidade de quem entrar aqui se identificar. Eu sou do GCN, né? Você vai fazer o pagamento lá e você vai entrar e vai me avisar. Eu sou do GCN, eu participo do GCN, então você pagou, então ao invés de 3 meses do clube, eu vou te dar 1 ano do clube. Para que você possa, além desses 3 meses, você ter mais 9 meses para aproveitar à vontade lá tudo que você quiser e colocar essas informações e essas coisas todas. E você vai ter acesso ao replay, ou seja, você vai fazer esse investimento e você vai ter esse acesso vitalício, tá bem? Ou seja, o clube é por 1 ano, mas a mentoria vai ser gravada e você vai ter acesso vitalício a ela. Então, assim, esse é meu convite para vocês hoje, o meu benefício especial para o pessoal do GCN, para poder estar comigo nesse processo que vai durar 12 semanas, vai começar na próxima semana,
E aí a gente vai se encontrar, vão ter algumas tarefas, vão ter algumas coisas, vão ser 10 aulas e 2 revisões. Então, no meio do caminho, a gente vai ter uma revisão para ver se está todo mundo acompanhando, se todo mundo conseguiu fazer as 5 primeiras aulas. Aí depois a gente vai continuar, e aí também vai ter uma outra revisão para garantir que no período de 90 dias, você tenha o teu site, você tenha os funis prontos, a coisa toda funcionando, e você possa ter resultados, e a minha garantia é essa, se nesse período, se até o final você aplicou tudo, e no final lá do curso, de 90 dias, você não teve resultados, assim, ó, não, esse negócio não prestou, não me trouxe nada, eu botei os negócios, criei oferta, fiz o que tinha que fazer, fiz as coisas todas, não te teve resultado, eu te devolvo o teu dinheiro. Porque eu não quero que você depois vá dizer, mas eu fui lá, fiz lá um negócio com o Dionísio e aquilo lá não presta. Você vai ficar com o site, você vai ficar com o teu patrimônio, você vai ter recebido valor, você vai ter acesso à comunidade, às coisas todas, mas eu quero que você tenha resultado. Então, eu me comprometo a te garantir que você tenha pelo menos o investimento que você teve de volta se você não tiver resultado, tá bem? Eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a presença de vocês até agora, né? Passei um pouquinho do horário que estava previsto aqui de 1 hora, mas espero que tenha sido valioso para vocês. Obrigado aí quem eu conheço, quem eu não conheço, ou seja, vejo carinhas conhecidas, né, que eu já tive a oportunidade de conversar, o Caetano, a Regina, a Vanessa, enfim, pessoas aí, que a Elisângela, enfim, pessoas com quem eu já tive algum contato, Divino. Eu ainda estou te devendo uma nova conversa, Divino. Eu vi que você mudou o estilão aí, você tá mais... Depois a gente conversa melhor, eu quero continuar nosso papo. Mudou gente, até a nave ali, ó, o Divino. Isso, não, Divino é fantástico. Divino tá ali, tá dominando o mundo, tá olhando de cima tudo só. Dionísio, muito obrigada, meu querido. Tamo juntos. Qualquer coisa, fale com o Dionísio, qualquer coisa, entre na comunidade. Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, que nem o Camis falou, olha, tinha 2 inscritos, agora o Camis tem 3. Olha aí. Né? Vamos fortalecer ali, ó, dá uma olhada lá, que eu sou a 3ª. O canal da Doutora Prosperidade começou com 40 inscritos, agora a gente está chegando em 600. Então, assim, a gente também está no processo e espero que vocês possam ter pego esses Obrigado, conteúdos. Amanda. Tamo junto, meu amigo. Vamos fortalecer a rede. Venha mais vezes. Daqui a pouco, ó, você vai vir dar aula aqui para nós, hein? Bora, Camis. Vamos embora. É uma das coisas que eu mais amo de fazer. Então, bora aqui também. Então, não. Vamos aqui, que é a nossa escola. Dionísio, eu conheci a sua região ali por causa do pessoal quando abriu a plataforma internacional aí, lembra? Sim, aqui. Há 1 ano e meio. Pertinho, 1 quilômetro aqui da minha casa. Então, quando o Thiago Rocha foi para aí, eu dei várias aulas online para o grupo, para o pessoal aí junto deles ali. Então, por isso que eu conheci. Maravilhoso, gente. Vamos fazer network aqui dentro da casa, fora da casa. Se vocês puderem comentar também aqui dentro desse vídeo o que mais fez sentido para vocês. Vamos expandir. Gratidão por cada um que está aqui. Tamo juntos. Gratidão, Dionísio. E bora, povo. Bora que terça que vem tem mais aula aqui dentro. E, Amanda, obrigado. Eu tô feliz de achar um parceiro que pensa igual eu, porque a maioria das pessoas batem de frente com as redes sociais, rede social. Finalmente eu achei alguém da velha guarda do Google aí, da época dos jumpers, hein, Dionísio? Da época dos computadores jampeados. Eu achei um barato aquela foto do Dionísio com aquele o seu microfone está mutado, Dionísio. Despluga aí o troço. Está mutado ainda, o Dionísio está mutado. Perdão. Eu estava falando que é da época do acesso de escada, né? Então, assim, meus cabelos brancos aqui não me deixam mentir, né? Eu já estou nessa há muito tempo. Então somos 2 aqui, ó. Sou da época que você queimava a placa-mãe por causa de um jumper errado. É por aí. Eu comecei a estudar eletrônica, mas descobri que a minha vocação era mais para o software, não para o hardware. Aí abandonei o curso na metade e fui fazer outra coisa da vida. É isso, gente. Muito bom. Parabéns aí pela trajetória. Então tá, obrigada, gente. Vou fechar aqui a gravação. Gratidão. E bora para a próxima.